Muita repetição, muito movimento com uma carga bem baixa. E quando os tecidos estão sadios, é aí que ele foca em força. But when they feel bad, you have to take care of them. Mas quando tiver ruim, você tem que cuidar deles. After I had my surgeries in my elbows, I spent years doing high repetition work to re-tighten all the ligaments and re-feed all the tendons so that I could once again get strong. Depois que ele passou por cirurgia, ele ficou durante anos treinando com pouco peso e muita repetição para conseguir com que os ligamentos dele voltassem a ser o que era. There's also supplements that will help. I've used fish oil to very quickly aid in getting rid of inflammation. Existem alguns suplementos que você pode usar para tratar a inflamação. Ele usava o óleo de peixe, eu acho que deve ser o ômega 3, né? But at a much higher dose than the bottle says. Mas uma dose bem mais alta do que o recomendado. If I get inflammation that's very, very bad, se ele tiver qualquer inflamação que é muito ruim, I'll do Master of Monotony style workouts. Ele usa aquele vídeo que ele falou do Master of Monotony que ele tem, ele vai fazendo daquela maneira. Combined with every time I go past the fridge, I'll take a shot of oil, and that can be like 4 or 5 times a day. Over the course of 3 or 4 days, I'll get rid of a whole like 250 milliliter bottle. E além do treino, cada vez que ele passa na frente da geladeira, ele vai lá e pega ômega 3, vai tomando 5, às vezes até 6 vezes, pelo período até de 4 dias. But the key is really not getting it in the first place. Mas a chave é você não se inflamar e não se machucar primeiramente. So that means practice good form. Então é sempre importante praticar boa forma. And never hurt your body. E nunca se machucar. Thank you. And Devon, tell us how do you change your training when the competition is close? Yeah, when the competition is close, but if your opponent, you see your opponent, like when you fight Jerry, you focus on supination. No, Jerry. Oh yeah. And when you fight other guys, you focus on other things. But when you are off, you focus on cupping and pronation. So tell us about how do you prepare for a specific opponent? Yeah. Okay. Como So, você prepara para oponente específico? Everyone is different. Every person has a different style. Everybody normally will win the same, and everybody will lose the same. It's very important to study your opponent. Todo mundo tem um estilo e basicamente você sempre ganha no seu estilo, você perde para aquele estilo que você não tem mais habilidade. The best way I can explain this is with an example. A melhor maneira que ele pode explicar é com um exemplo. I'll use Jerry Cadorette. O Jerry Cadorette. Jerry Cadorette is very famous in arm wrestling because he has a very powerful position. He is very much an inside arm wrestler, and he'll very much give away his wrist flexion. He'll give this away. This is a retreat. This is the second rule of arm wrestling. He'll give it away to secure his shoulder position. O Jerry, ele é um oponente muito forte na luta de braço e ele tem aquele movimento específico dele, aquela posição dele onde ele é muito forte, e é aquilo que ele falou, o Jerry sempre recua quando ele deixa o oponente dele dobrar o pulso dele para trás. If I know I'm going to face someone special in this manner, does anyone know what Jerry is giving me? Does anybody know? What does Jerry give away? O que nesse caso o Jerry Cadorette está dando para ele? Wrist flexion. So what is not taking wrist? Well, what does taking wrist flexion look like? What does your hand look like when you take wrist flexion? Pronation. So what is the opposite? What do you not take when someone gives you? Supination. Supination. So if you're going to face a guy who gives away his wrist flexion, you should think very much about training your supination.
Então sempre que você for lutar, por exemplo, com um cara igual o Jerry, que vai te dar o pulso para trás, de modo que você use a sua pronação, na verdade você tem que usar a sua supinação para você segurar ele. All very famous defensive arm wrestlers typically give away one or two angles. And if you're going to face a defensive arm wrestler, you must learn how to not take the angle that they're giving you. E todos os arm wrestlers, os bracistas que lutam em posição defensiva, eles sempre vão te dar um ou dois ângulos para você trabalhar, e o mais importante é você não pegar aquilo que eles estão te dando. On the other hand, offensive arm wrestlers tend to have an angle that is typically weaker, so you can pick your defensive lane based on their past experience. Could you repeat that? Yeah, a lot of offensive style, fundamentally strong arm wrestlers, ones that practice the fundamentals of rise, cut, roll, arm inside the body, to the side. This is what we think of as fundamental arm wrestling. These types of arm wrestlers also have vulnerabilities. Some of them are more vulnerable to inside tactics, inside giveaways. Others are more vulnerable to outside giveaways. E os bracistas ofensivos, eles geralmente têm algumas fraquezas, né? Geralmente eles vão tentar jogar por cima, e eles vão ter alguma fraqueza ou dentro ou por fora. For example, Dave Chafee is vulnerable to the King's Move. Então o Dave Chafee é vulnerável ao King's Move. Wagner Bortolato is not as proficient at stopping the hook. E o Wagner Bortolato não é tão eficiente quando ele entra no cruzado. So it's just important to study because people always win the same and they lose the same. Então é muito importante você estudar os seus oponentes, porque as pessoas sempre vencem da mesma maneira e sempre perdem da mesma maneira. There was a video of yours, it's not there anymore, about getting tight. Like the exercises you do. Yeah. How often do you are supposed to do those kind of exercises every day? And why did you take out of your channel? It's not there anymore. When I have a video that's up and then I take it down, it's probably because I was too intoxicated. And my wife tells me I'm crazy and she tells me I need to take it down. É que ele tinha um vídeo, eu perguntei pra ele tinha um vídeo que ele ia falando sempre pra você ficar o mais apertado possível, que aí é onde ele toca com o dedo o pulso, com o dedo o bíceps, e com que frequência ele faz isso e por que ele tira isso daí. If I post a video at 2 a.m. or 3 a.m. in the morning, just know it's probably coming down the next day. Se ele coloca qualquer vídeo 2 ou 3 horas da manhã, no dia seguinte ele vai tirar porque ele vai estar muito intoxicado. But being tight is important in arm wrestling. Being close is very vital. The closer you can get means the more you can open. Então é importante você estar sempre o mais fechado possível na luta de braço, porque quanto mais fechado você tiver, mais você vai conseguir abrir o seu oponente. Every angle should be strongest in its most locked position. Cada ângulo deve ser o mais forte na posição que você consegue ficar mais travado. Very much the way I think of arm wrestling is reverse yoga. A maneira como ele vê o